Destaque do Campeonato Paulista fechado com o Fluminense? Bora ver, vamos acompanhar as últimas notícias do nosso Flusão nesta quinta-feira. Mas antes de tudo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e bora para a notícia. O Fluminense, o Marcão, ídolo da torcida, se formou em Educação Física. Olha que legal, ele está com 53 anos e postou essa foto nas redes sociais. Aí na legenda ele escreveu assim, ó: nunca é tarde para ir em busca dos nossos objetivos. Muito bacana, parabéns para o Marcão, que faz parte da comissão técnica permanente do Flu. Já o técnico principal, Luiz Ubeldia, né, completou 6 meses de Fluminense. Os números são muito bons, 36 jogos, 23 vitórias, aproveitamento de quase 70%. E ainda não perdeu como mandante não, hein? Só tá faltando um título, né? Porque até aqui o trabalho tá bom. Ou seja, esse negócio de Brasil, freguês da França, não é uma bobagem. A gente tem muita história para contar. Pesquisa aí na internet. Pai da França. Quê? Luís XIV? Nem te conheço, meu amigo. Aqui é Rei Pelé. 3 vitórias inesquecíveis sobre a França que eu já nem lembrava mais. A paternidade começou cedo, lá na Copa de 58. Pelé tinha 17 aninhos e já botou a França no bolso. 3 gols na semifinal da Copa do Mundo. Agora corta para 1963. Pelé em Paris, já bicampeão mundial, deixando a rapaziada na cara do gol. Na vez dele não teve erro. Bateu de esquerda e fez o primeiro do Brasil para cima da França. Jogo difícil. Gilmar teve trabalho. O goleiro brasileiro, como se dizia na época, cortou um dobrado. Mas dessa aí não deu para ele. 1-1. Pelé fez o segundo, de pênalti. Não estava muito afim de comemorar, não. Agora presta atenção nessa imagem, raríssima. Pelé estava ali, ajudando na marcação. Foi proteger a bola e deu um mole do caramba. Gol da França. Ô, meu rei, que é isso? Tá achando que o homem ia deixar barato? Tocou pra Gerson, recebeu um bolão e usou a canhota de novo. 3-2, 3 gols de Pelé. E Zé Fini. Brincadeiras à parte, os franceses gostavam muito do papai Edson. Um bronze enorme e pesado que simboliza a eternidade dos grandes heróis do esporte. Foram eles que deram a Pelé, em 1981, o título de atleta do século. Pelé deu a volta olímpica pelo gramado, aplaudido por todo o estádio. E o rei ainda viu de lambuja um baile da seleção. Passe de Sócrates, gol de Zico. Cruzamento de Éder, gol de Reinaldo. Cavadinha de Zico. Golaço de Sócrates. A França descontou, mas o estrago estava feito. Todo mundo empolgadaço com o time de Telê. Agora os europeus reconhecem. O Brasil formou a sua melhor seleção desde o tricampeonato de 70. 1992, quem estava lá com a seleção? Você é o Pelé? Não, ele é Romário, minha filha. Era a novidade do time de Parreira para pegar a França. E se tinha baixinho, tinha audiência. Essa não é a geral do estádio Parque dos Príncipes em Paris. É a central do Brasil com dezenas de torcedores grudados na TV, de olho na seleção de Parreira contra a França. Romário jogou bem, mas passou em branco. Quem decidiu mesmo foi Jorginho. Cruzou uma para Raí, uma para Luiz Henrique e acabou 2-0 para o Brasil. Me surpreendeu esse time aí. Melhor jogo dos últimos tempos. A gente já sofreu contra a França? Já. Mas já ganhou um monte também. Então junta a galera aí que daqui a pouco tem mais. Alô, galera do Esporte, boa tarde. Meu nome é Armando e eu gostaria de ver o gol do Garrincha na Copa de 66. Faltam apenas 77 dias para a Copa. Valeu.
chegando e hoje começa a repescagem para a gente conhecer os últimos classificados para a Copa. Aqui está o mata-mata, então, da Europa. De cada 4, só um vai. A Itália, que já não foi nas últimas 2, precisa passar pela Irlanda do Norte e depois ainda enfrenta Gales ou Bósnia. Nessa turma aqui tem a Turquia, que não vai para a Copa desde 2002. Pega a Romênia daqui a pouquinho, às 14h. E ainda tem as 2 vagas da repescagem mundial. A Bolívia, representante da América do Sul, pega o Suriname. É hoje. Se passar, tem que ganhar do Iraque. É o famoso pega pra capar e o último trem tá passando, hein? O Fluminense já se reapresentou aos treinos após 2 dias de folga. Esse negócio de folga é bom, né? A gente preparou uma reportagem sobre como será o planejamento do Fluminense para esses dias sem jogos. Cadê? Um trabalho que tem dado certo. Zubeldia completou 6 meses no comando da equipe tricolor e a conexão entre jogadores e o técnico está cada vez melhor. O Fluminense alcançou a 3ª melhor sequência como mandante na história recente do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do treinador, o time mantém 100% de aproveitamento jogando em casa na competição. São 21 jogos de invencibilidade em todas as competições. Números que chamam a atenção. O próximo desafio é justamente no Maracanã com o Corinthians. A partida é somente no dia 1º de abril, mas até lá o tricolor quer aproveitar bem a data FIFA. Zubeldia terá praticamente o time inteiro nesse período. A ausência é Canóbio, que foi chamado pela seleção uruguaia após quase 2 anos. Savarino, como foi cortado da Venezuela, está treinando com o grupo. Os lesionados são Bernal, Matheus Reis e Nonato. E quem pode ter uma oportunidade após essa pausa é Cano. Sem atuar em 2026 por conta de uma lesão no joelho direito, o centroavante está liberado pelo departamento médico desde o fim de fevereiro. Porém, ainda não voltou a ser relacionado desde então. A demora pelo retorno é devido ao histórico de lesões do jogador. A ideia é aproveitar a data FIFA para aprimorar a parte física e brigar por uma vaga na equipe com Castilho e John Kennedy. O técnico também irá aproveitar para entrosar mais os contratados. Ao todo, o Flu trouxe nessa janela 6 reforços. O time é o 3º colocado no Brasileirão, com 16 pontos na cola de São Paulo e Palmeiras, que é o líder. Depois da data FIFA, o tricolor terá uma sequência de 18 partidas em um espaço de 2 meses até a parada para a Copa do Mundo, com Libertadores pela frente. Com tudo dando certo, a equipe de Zubeldia quer voltar da data FIFA ainda mais forte. Muito bem, vamos colocar aqui na tela, já que a gente está com essa data FIFA, falando de seleção. Caio, 2 jogadores do Fluminense, tem um destaque grande do Fluminense, que é o Martinelli e o goleiro Fábio, mas eles não são convocados, né? A gente pode olhar aí o Fábio com 44 anos, 45 anos, mais um garotinho, tá? Menino Fábio, é ou não é? É igual vinho, né? Não, ele é impressionante. E o Martinelli, que é uma potência de jogador, e a gente já falou aqui, não precisa nem ser testado nesse sentido de consegue enfrentar grandes equipes da Europa, porque ele fez um super Copa do Mundo de clubes. O Martinelli, o Fluminense foi um destaque, está entre os 4 melhores clubes do mundo, né? Segundo a Copa do Mundo de clubes. E o Martinelli foi um dos destaques do Fluminense. Por que você acha que esses jogadores não são convocados? Começo com você, Caio. Fernandinho, eu acho que a seleção está bem servida nas posições deles. Eu acho que essa é a primeira verdade de todos. O Fábio, apesar de ser um baita de um goleiro, eu acho que o período dele, quando ele devia mais ser convocado, que era no Cruzeiro, ele acabou não sendo. Acho que poderia rolar uma convocação assim, porque pelo que foi a carreira dele, mas acho muito difícil do Ancelotti pensar assim. O Martinelli acho que ainda tem tempo para entrar na seleção, talvez para o próximo ciclo, porque são 2 craques de bola. O Fábio já se despedindo provavelmente, ou não, né? Mas o Martinelli ainda com muita carreira pela frente, que para mim é um craque de bola. Assim, eu brinco aqui com o Cris do Vasco ganhar do Fluminense no Maracanã, de mandante, né? Mas em todos os jogos que eu vi de Vasco e Fluminense, eu me impressiono com o Martinelli quebrando o pescoço ali para virar a linha, acho passes. Ele organiza o time do Fluminense para sair jogando, como eu falei também. O Fluminense é um time muito bom no meio de campo, com Hércules, Martinelli, Lúcio e Savarino, mas ele é quem dita o ritmo do meio de campo nos jogos do Fluminense e eu sou assim, muito fã do futebol do Martinelli. Ô, Vene Casagrande, segundo o GE, eles apuraram o motivo do Martinelli, né, que é mais novinho, por que ele não foi convocado, porque ele não é convocado. E aí tem a questão aí que ele está sim sendo monitorado
mas talvez para um próximo ciclo de Copa. Foi isso, eu não quero botar a aspa errada na boca dos nossos colegas que fizeram um trabalho de apurar. Ele não se encaixa nesse momento no que o Ancelotti busca para a seleção. É isso que foi apurado pelos nossos colegas lá do GE, mas que está sendo monitorado e é visto com potencial. Isso a gente já sabe que com potencial ele tem. Vene Casagrande, você acha que esse seria um ciclo para ele ou talvez um próximo ciclo de Copa já seria interessante? Fernandinha, sobre o Martinelli, eu acho que a concorrência faz com que o Martinelli não seja convocado. Eu não tenho dúvidas que a comissão técnica da seleção brasileira esteja observando o Martinelli, que eu sempre elogio aqui. Acho que toda pessoa que quer se tornar um volante tem que observar o Martinelli jogar, porque para mim é volante de altíssimo nível. Acho que em breve ele será negociado pelo Fluminense, porque é jogador que tem qualidade para jogar numa Premier League da vida, por exemplo. Então, acho que no próximo ciclo, sem sombra de dúvidas, ele será lembrado pelo Carlo Ancelotti, que provavelmente vai renovar o contrato com a seleção brasileira. Sobre Fábio, eu não vou dizer que é concorrência, porque, por exemplo, se a gente pegar os goleiros que estão hoje, que foram convocados, que vão enfrentar a França hoje, com todo respeito ao Hugo Souza, que todo mundo sabe aqui a relação que eu tenho, sou até próximo à família do Hugo Souza, ao próprio Hugo Souza, mas eu acho que o Fábio ele merece muito mais estar na seleção brasileira do que propriamente o Hugo Souza. Então acho que em relação ao Fábio, faltou má vontade, até mesmo no Carlo Ancelotti. Você não acha que é por ele não ter tido uma carreira na Europa tão vigorosa? Mas o Hugo Souza também nunca jogou na Europa. Mas é jovem, né? Mas se a gente for olhar... Não, alimentando acho o debate. legal a sua pergunta, mas assim, não se justifica porque ele chama o Hugo Souza. Se ele estivesse chamando o outro goleiro, aí eu aceitaria mais, eu ia dizer que é concorrência. Mas a partir do momento que ele chama o Hugo Souza com a justificativa de pegar pênalti, eu acho que o Fábio merece muito mais, porque também é um jogador, um goleiro que pode pegar pênalti. E estamos falando de um jogador, gente, que está jogando em altíssimo nível, ó, há quantas temporadas. É verdade. E o Hugo Souza, ele até oscila. Contra o Flamengo, por exemplo, o Flamengo fez gol porque o próprio Hugo Souza falhou. Então, acho que, em relação ao Fábio, falta um pouco de, digamos assim, vontade para chamar um goleiro, porque eu acho que muita gente tem um preconceito por conta da idade, por ter 45 anos. Então, em relação ao Martinelli, eu acho que é concorrência, mas em breve ele será chamado. Em relação ao Fábio, eu acho que faltou um pouco de vontade. Nesse caso do Fábio e Hugo Souza, eu acho que apesar de serem dois goleiros, eles não disputam a mesma vaga, porque a vaga do Hugo Souza é do goleiro jovem que está sendo preparado para o próximo ciclo. Então, acho que isso é o que faz a diferença na hora de levar um ou outro. Acho que é isso que pesa na hora do Ancelotti escolher por um e não pelo outro. Essa é uma vaga que nunca não é uma coisa costumeira. Você pode ter ela ou não. Não está no papel, mas a gente sabe que existe no imaginário do treinador. Mas o Hugo Souza não está garantido na Copa. Não. É porque o Alisson se machucou, ele foi chamado. Isso. Teoricamente é Alisson, Bento e Ederson e Hugo Souza brigando por essa vaga. Sim. Por isso que eu acho que ele poderia chamar o Fábio no lugar do Hugo Souza para, teoricamente, brigar por uma vaga como terceiro goleiro na Copa. E essa oscilação ela é muito natural do jogador jovem. E o goleiro é tudo no macro, né? Eles podem jogar por mais tempo, até por uma questão de quilometragem e tal, de exigência física, mas eles também maturam mais tarde. Então, a tendência de você ver um goleiro com boas características jovem, mas ainda tem essa oscilação natural da idade, tem uma hora... Fala, torcida vascaína. Antes de seguir com a próxima notícia, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos para a próxima notícia. Com chance de Renato e apoio de Pedrinho, Matheus França tenta dar a volta por cima no Vasco. Meia de 21 anos entrou no segundo tempo da vitória contra o Grêmio pela 8ª rodada do Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho tem rodado o elenco desde que chegou ao Vasco. Com ele, apenas 3 jogadores entre os relacionados não atuam: Carlos Cuesta, Wallace Falcão e Daniel Fusato. No domingo passado, foi a vez de Matheus França ganhar sua oportunidade. O meia entrou aos 23 do segundo tempo e fez sua primeira partida com o Renato no comando técnico da equipe. Pedrinho, presidente do clube, demonstrou confiança no jogador e mandou um recado para a torcida. O Matheus França, que foi muito elogiado por vocês, a gente pede para um torcedor um apoio para o Matheus. É um jogador que tem muito potencial, disse Pedrinho. Diante do Grêmio, Matheus França voltou a ser utilizado após quase 2 meses sem atuar. A última vez que o meio-atacante havia entrado em campo foi no confronto contra o Mirassol na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, dia 29 de janeiro. O vínculo do jogador se estende até o final de junho deste ano, e a tendência é que o clube não procure o Crystal Palace da Inglaterra para ampliar o empréstimo. Não há opção de compra estipulada em contrato. Matheus França chegou ao Vasco em agosto do ano passado, mas não se firmou e apresentou dificuldade na adaptação. Contra o Curitiba pela 9ª rodada do Brasileiro, Matheus França terá a oportunidade de justificar o apoio pedido pelo presidente.
O confronto ocorre na quarta-feira, dia 1º de abril, às 8h30, no estádio Couto Pereira. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.